Quando você alcança as incríveis 1000 cotas do fundo imobiliário MXRF11, uma coisa inacreditável acontece, tá? E como esse é um fundo imobiliário que eu quero ter em carteira futuramente, só tô esperando ele cair para casa dos R$10, eu andei fazendo um estudo aqui, dando uma olhada na rentabilidade desse fundo e tal, e cheguei em resultados incríveis que eu quero compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que quem tá querendo começar a investir em fundos imobiliários já ouviu falar do MXRF11, porque é o fundo com o maior número de cotistas da nossa bolsa hoje e é o fundo mais famoso que nós temos. Geralmente, o iniciante fica louco para colocar logo o MXRF11 em carteira, tá? E tem vários motivos para isso. É um fundo que já está há muito tempo no mercado, é um fundo que é muito bem falado, tanto aqui no YouTube como por vários especialistas. É um fundo que entrega bons rendimentos e o preço da cota dele, que é ali na casa dos R$10, então sempre cabe no bolso de qualquer investidor. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais conteúdo aqui sobre fundos imobiliários e diz aí para mim nos comentários se você tem ou não tem cotas do MXRF11 na sua carteira de investimento e segue comigo até o final, que eu sei que você vai também se espantar com os resultados que eu vou trazer aqui nos meus estudos sobre o MXRF11. Bom, para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, para quem não sabe o que é MXRF11, o MXRF11 o que é? É um fundo imobiliário. E o que é um fundo imobiliário? Você pode estar se perguntando aí. Fundo imobiliário é uma forma de muitos investidores se reunirem para investir no mercado imobiliário, no segmento imobiliário. Aí você pode estar se perguntando aí, mas poxa, eu tenho pouco dinheiro, como é que eu vou investir no mercado imobiliário? Calma, porque os fundos imobiliários vieram para acabar com isso, para acabar dessa história de que tem que ter muito dinheiro para começar a investir no mercado imobiliário. Porque hoje você pode investir em galpões logísticos, você pode investir em prédios de escritórios ou lajes corporativas, né? Você pode investir também em shoppings, os maiores do nosso Brasil, agências bancárias, vários outros tipos aí de imóveis espalhados por todo o Brasil, começando com pouco dinheiro, R$100, R$50, R$10 até. Tem fundos imobiliários que as cotas custam aí na casa dos R$10 e o MXRF11 é um desses fundos, só que o MXRF11 não é um fundo que tem imóveis de fato dentro dele, ele é um fundo de papel. O que seria um fundo de papel? É um fundo que empresta dinheiro, é um fundo que investe em dívidas ou em CRIs, que são os famosos certificados de recebíveis imobiliários. É como se eles estivessem emprestando dinheiro e o devedor ou a pessoa que pegou o dinheiro emprestado paga para ele todos os meses uns juros e ele repassa esses juros em forma de dividendos para quem investe nele, para quem investe no MXRF11 ou para quem é cotista desse fundo. Então você vai receber o seu dividendo de acordo com o número de cotas que você tem. E no vídeo de hoje nós vamos falar de quem tem 1000 cotas desse fundo imobiliário, o que vai acontecer quando você chegar nessas 1000 cotas, quando eu chegar também nas 1000 cotas desse fundo imobiliário, que eu com certeza vou buscar esse número para minha carteira, tá? Então, já sabendo um pouco do que é o fundo imobiliário, já sabendo um pouco do que é o MXRF11, eu vou abrir aqui a tela do site Funds Explorer para a gente ver algumas informações, alguns dados desse fundo imobiliário para a gente se aprofundar um pouco mais e logo em seguida eu vou mostrar para vocês como é que foi o resultado de quem tem 1000 cotas no MXRF11. O que foi que aconteceu, quanto dividendo recebeu, se teve uma rentabilidade positiva ou negativa nas cotações, na variação da cota. Vocês vão ficar sabendo tudo aqui comigo. Então vamos lá. Sem mais delongas, sem mais enrolação, já entrando aqui no site Funds Explorer, que é um site também muito bacana para você ver as informações sobre os fundos imobiliários. Aqui eu vou falar com vocês sobre o fundo imobiliário MXRF11, o famoso Maxi Renda, que no momento que eu estou gravando, tá? Nesse momento está sendo cotado aqui a R$10,70, mas o MXRF11 é um ativo de renda variável. O que quer dizer? Tudo isso aqui varia, tanto a cotação quanto também os rendimentos que eles pagam todos os meses podem variar a todo momento. Então nesse momento está R$10,70, daqui a pouco pode estar R$10,75, R$10,60, pode cair, pode subir. Isso é renda variável, então tudo pode acontecer. Nenhum retorno aqui é garantido. O último rendimento ou dividendo que esse fundo pagou aqui para quem é cotista foi de 12 centavos, está anunciado aí para o mês de agosto, já ainda vai pagar. Ele está com dividend yield dos últimos 12 meses de 12,34%. Nos últimos 12 meses ele pagou mais de 1% ao mês para quem é cotista. Bem interessante isso aqui, né? O patrimônio desse fundo hoje é gigantesco, tá? Um patrimônio de 2,3 bilhões. O valor patrimonial de cota dele nesse momento aqui é de R$10 com 10 centavos. E se a gente comparar esse valor patrimonial com o preço de cota hoje, isso dá um PVP de 1,06. O que isso quer dizer? PVP mostra pra gente se o fundo está sendo negociado no preço justo dele, acima desse preço justo, como é o caso aqui do MXRF11, 1,06, está sendo cotado 6% acima do que ele realmente vale, ou se está abaixo do preço justo. Se estivesse abaixo do preço justo, o PVP aqui estaria abaixo de 1, 0,8, 0,9, 0,95, por aí vai. Como está acima de 1, está acima do preço justo, então a gente costuma dizer que está sendo negociado com ágio. Falando de dividendos, como a gente consegue observar aqui, ó, o último dividendo que ele vai entregar agora é de 1,12% e nos últimos 12 meses está com 12,34% de dividend yield
entregue para quem é cotista, eu já mostrei isso aqui para você, né? E se a gente for olhar a cotação desse fundo imobiliário, hoje a gente vai ver que nos últimos 5 dias deu uma pequena quedinha. Se a gente for olhar no período desse ano, do começo do ano para cá, ele vem subindo aí, bem interessante aqui, ó, saindo aí dos 10,06 lá no comecinho do ano, hoje estando mais de 10,70 e já passou aqui a quase R$11. Olha só que interessante. E no período de um ano, quem comprou ele um ano atrás, com certeza fez um ótimo negócio, né? Pagando menos de R$10 aqui desse fundo, chegou a custar aqui até R$9,72 em dezembro do ano passado. Olha isso. Dando só uma passada bem rápida aqui no relatório desse fundo imobiliário, a gente consegue ver no que é que ele investe aqui, como eu falei com vocês, ó, ele investe em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que tem aqui 77% da carteira dele ou do patrimônio dele alocado em CRIs. Permutas financeiras são 5% do patrimônio hoje, cotas de outros fundos imobiliários são 16% do patrimônio do MXRF11 hoje e tem 2% em caixa. E os indexadores dos CRIs da carteira do MXRF11 são aqui, ó, 43% CDI, 56% IPCA, então é praticamente meio a meio aí inflação e taxa de juros. Como a taxa de juros começou a cair aí, provavelmente os rendimentos do MXRF11 podem ficar um pouco mais tímidos, mas é normal. Todos os fundos de papel que são atrelados também ao CDI poderão ter seus rendimentos um pouco reduzidos daqui para frente. E agora que nós já conhecemos um pouco desse fundo imobiliário, eu vou mostrar para vocês agora o resultado do investimento em 1000 cotas desse fundo imobiliário e queria fazer algumas observações bem importantes, tá? Esses resultados aqui não foi considerado nenhum aporte adicional, somente a compra de 1000 cotas desse fundo imobiliário. E eu fiz estudo aí em 1 ano, 5 anos e também 10 anos carregando essas cotas do MXRF11 sem fazer nenhum aporte do bolso, porém reinvestindo os dividendos que nós recebemos dele durante esse período. Então a gente vai ver que é uma situação bem bacana, é muito importante reinvestir os dividendos e vocês vão ter noção disso nesse momento aí junto. Aqui nessa primeira situação, o que está acontecendo aqui? É um investimento em 1000 cotas do MXRF11 durante um ano, considerando aqui o dia 2 de agosto de 2022 até o dia 2 de agosto de 2023, foi o período que eu fiz esse estudo. Então vou trazer para vocês aqui nesse momento, e olha só que interessante que foi. Há um ano atrás, a cotação chegou aqui a 9,80 nesse dia. Que eu peguei para fazer esse estudo foi a 9,80, então 1000 cotas do fundo imobiliário MXRF11, você teria feito um investimento de R$9.800 nessas 1000 cotas. Olha só que bacana. E no final do período, no final de um ano, olha só quantas cotas que você teria somente reinvestindo os dividendos. Como eu falei, eu não considerei aqui mais nenhum novo aporte, somente o reinvestimento de dividendos. Então você saiu de 1000 cotas para 1.136 cotas no final de um ano, um crescimento de 13,62%. Bem bacana, bem interessante, mostra que vale muito a pena você reinvestir os dividendos, que é a coisa certa a se fazer, né? E durante esse período, durante esse um ano, você teria recebido aí um total de R$1.401,68 em dividendos. Cara, olha só que top, cara. O que daria aí uma média mensal de R$116,81. E ainda o seu patrimônio final chegaria aos R$12.000 ou R$12.100, saindo aí de 9.800 para R$12.100, um crescimento de 23,47% no seu patrimônio. Se liga só. E o preço da cota no momento que eu fiz esse estudo aqui estava de R$10,67. Importante isso aqui que eu deixei separado, tá? Durante a gravação do vídeo aqui está R$10,70, mas no momento que eu fiz o estudo está R$10,67. O crescimento tanto em número de cotas quanto do patrimônio aí de 9.800 para mais de R$12.000, um crescimento bem interessante, cara. Curti demais isso aqui. E aqui nesse gráfico a gente tem uma parada interessante, ó. Somente com a valorização das cotas você teria ganho 8,67% em cima desse valor investido. Valorização e dividendo recebido sem reinvestir é R$11.970, ou um crescimento de 22,14%. E aqui a valorização mais o reinvestimento de dividendos, 23,47% a mais de patrimônio, terminando com R$12.100. Top demais, tá? Viu a importância aí de você reinvestir, né? Sempre como termina com um pouquinho a mais. E nessa segunda situação aqui, são 5 anos segurando essas 1000 cotas do MXRF11, tá? Considerei aqui de 2018, agosto de 2018 até agosto de 2023, exatamente 5 anos investindo nesse fundo imobiliário. E olha só o resultado, que bacana, cara. Nesse dia que eu peguei para simular, a cota estava R$10,12, diferente desse preço da cota um ano atrás, nesse mesmo período, no mesmo dia. Então aqui você teria feito um investimento de R$10.120 para comprar essas 1000 cotas. No final desses 5 anos, você sem fazer nenhum aporte a mais do seu bolso, somente reinvestindo os dividendos, você teria aí, sairia de 1000 cotas para 1.625 cotas, um aumento de 62,58% no seu número de cotas. Olha que bacana. O dividendo recebido nesse período
R$6.488,98, que dá uma média de R$108,15. Todos os meses você recebeu aí durante 5 anos. Olha que interessante, mano, top demais. E o mais legal de tudo, olha isso aqui, olha só que bacana. Você começou aqui com R$10.120 e terminou o período com 17.000, se você tivesse reinvestido o dividendo, né? R$17.314. O crescimento no seu patrimônio de 71,09%. Olha só que importante que é você reinvestir os dividendos, cara. Olha só que louco. Então, olhando aqui no gráfico como é que ficou, somente com a valorização de cotas saiu de 10.120 para 10.650, olha só que interessante, sem reinvestir os dividendos, você só recebeu e gastou. Você ficou com um patrimônio aí de R$15.730, um crescimento bem interessante de mais de 50%, e quem reinvestiu o dividendo, olha só, saiu de R$10.120 para R$17.314, um crescimento de 71,09%, cara. Então a importância, novamente, de você reinvestir o dividendo. E para fechar com chave de ouro, se liga nisso aqui, cara. 10 anos investindo em MXRF11, tendo 1.000 cotas desse fundo. Então, começando aqui em 2013. O que acontece? No dia 2 de agosto, lá em 2013, essa cota chegou a R$8,96. Então, para você comprar 1.000 cotas desse fundo lá em 2013, você gastou aí somente R$8.960. Olha só que importante que é você comprar sempre na baixa. Então, segurando essas 1.000 cotas por 10 anos, somente reinvestindo os dividendos, em 10 anos você finalizou aí o período com 2.830 cotas, um crescimento de 183% no seu número de cotas. Olha só reinvestindo os dividendos. Imagina se eu colocasse aqui mais apostas todos os meses, como é que não ia ser essa loucura, né? Os dividendos recebidos durante esses 10 anos seriam um total aí de R$17.823, que daria uma média de R$148,50 por mês, uma média mensal bem interessante, né? E você saiu desses R$8.900 lá no início, para o final desses 10 anos, reinvestido dividendos para um patrimônio de R$30.142. Mano, esse seu patrimônio cresceu 2 vezes mais, 3 vezes mais, nem sei dizer para você quantas vezes aqui. Foi um crescimento de 236,41% no patrimônio. Olha que louco, cara, que loucura. Olhando aqui no gráfico dá pra gente ter uma noção melhor. Pode ver o que saiu aqui. Dos 10 passando direto para R$30.000 em patrimônio, cara, que loucura, top demais. Então quem começou lá em 2013, nessa data de 2 de agosto, né, saiu de 8 e pouco para um patrimônio de 10.650, uma valorização de 18,86%, somente na valorização das cotas, tá? Quem só recebeu o dividendo e não reinvestiu, só guardou, ficou com um patrimônio aí de R$20.500, um crescimento de 129%, bem bacana também. E quem reinvestiu dividendos, olha só a mágica. É impossível você não reinvestir o dividendo, tá, cara? Se você não reinvestir, você não vai ver essa mágica acontecer. Olha só. De 8.000 e pouco, você foi para um patrimônio de mais de 30.000. Um crescimento de 236% no seu patrimônio. Só porque você reinvestiu os dividendos, tá? Com certeza, 1.000 cotas, você ainda não está na fase de viver de renda. Então é muito importante você reinvestir esses dividendos todos os meses, e você vai ver que vai valer muito a pena. Esse é o resultado que você vai chegar no final. Quando a gente vê esses números, cara, a gente pensa, poxa, impossível você investir em fundos imobiliários e não pensar em colocar esse dinheiro que a gente recebe em novas cotas, continuar sempre reinvestindo para aumentar o patrimônio e cada vez receber mais dividendos. Cara, tem que reinvestir, tem que reinvestir. Nesse estudo você vê que é importante demais você reinvestir os dividendos que você recebe. Então, diz aí pra mim o que você achou desse vídeo. Diz aí pra mim o que você achou também desse resultado de quem segurou essas 1.000 cotas por 1 ano, 5 anos e 10 anos no MXRF11. Se você também se surpreendeu com esses resultados. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!